Abra comigo sua Bíblia no livro de Abacuque. Feliz em rever alguns amigos, né? Sentindo falta de algumas crianças estão enfermas, né? O Leãozinho mesmo tá em casa lá com a pastora Dani. Aparecendo umas bolinhas. A gente não sabe ainda se é catapora, se é alergia, se é pé, mão, boca, né? Também tem isso, né? As crianças têm essa doencinha aí também. A gente acredita que é isso. Outras crianças também, acho que semana passada tinham crianças assim, né? Aí um vai passando para o outro, né? É uma bênção. Mas nós vamos orar ainda hoje por cura, por saúde, amém? Pelas nossas famílias, nossas casas. Então, sentindo, alguns irmãos estão viajando, né? Amém. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre os amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui? Amém. Que bom, que bom. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2. Vamos ler o verso. Vamos ler do verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, ou pela fidelidade. Amém? Quem tem essa versão pela fé na Bíblia? Amém. O livro de Abacuque, ele tem particularidades. É um livro entre Deus e o profeta. É um livro de amigos conversando. Todos os demais profetas, o Senhor tem levanta com uma mensagem a ser comunicada para Israel, para o povo de Deus, para a nação escolhida, para reis. Mas Abacuque tem uma particularidade. Nessa época, nesse tempo, o reino é dividido, o reino do norte, o reino do sul. Abacuque, ele é contemporâneo, está na mesma época de Naum, Sofonias. Outros profetas estão ao mesmo tempo profetizando. Outros amigos de Deus estão ao mesmo tempo com mensagens, carregando uma mensagem. Mas Abacuque é um pouquinho diferente. Abacuque está em Judá. Só que em nenhum momento Abacuque se volta, se comunica com Judá. Em nenhum momento a mensagem está sendo expressamente, diretamente conectada, falada para o povo. É um livro, para quem quer ser amigo de Deus, está aqui um bom livro para você examinar, para você ler, para você se inspirar, para que você seja alimentado sobre esse tema. Quem já foi na biblioteca? Quem aqui fazia trabalho na biblioteca com folha ao maço? Não fala, gente, senão vai revelar a idade. Quem, né? Meu Deus do céu. Não, tinha que ir sozinho, né? Você ia 2 vezes sempre. Você ia com a turma do colégio, não fazia nada, só zoeira. Aí depois você tinha que voltar outro dia para fazer o trabalho mesmo, de verdade. E olha lá se seu pai e sua mãe não fossem junto.
levando pela orelha. Vai fazer o trabalho. Quando você chega na biblioteca, como é que é a biblioteca? O que tem na biblioteca, gente? Um monte de livros. Aí você chega lá, tem aquelas pilhas de livros, um monte de livro espalhado pelo chão, sobre as mesas, pendurado no teto, não é assim? Não, tem um monte de prateleiras, não é isso? E aí está tudo organizadinho, não está? Por temas, ciências, geografia, separado por temas, e se bobear por ordem, a que chega no tema está indo em ordem alfabética ainda, né? Não é da biblioteca que você foi. Era boa, está tudo bonitinho, separadinho os livros. A Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de 66 livros, e não estão assim jogados ali, estão organizados, separados em temas, né? Então, quando você precisa de um tema, você precisa entender melhor sobre, você precisa aprender sobre, você precisa se alimentar sobre isso, o que o Senhor fala sobre tal assunto. Você pode ir lá nessa biblioteca e falar, esse aqui está falando sobre esse assunto. Eu não vou começar do zero, né? Esposa, coloca um louvor, né, no Spotify. É igual o periquito. A esposa fica atrás do marido rodando a manivela e... Alguém viu esses periquitos que fica lá pegando... Como é que chama isso? Realejo. Obrigado, você já pegou uma promessinha no realejo, né? Ali na Oliveira Lima, né? Quem aqui já teve uma caixinha de promessa? Que comprou na Conde de Sarzedas? Nossa, um monte de novinho aqui não sabe o que é uma caixa de promessa, Ricardo. Era uma caixinha, Bubu, com um monte de papelzinho... E cada papelzinho era um versículo com uma promessa da Bíblia. Lá na escola Sparks, escola de ministro, você vai... Vou ter que desabituar, né? Muitos anos. Você vai chegar lá e a gente vai ter aula que vai falar assim, ó, me volta semana que vem com 3 versículos que falem sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida. Tem gente que volta com a maior cara de alface e fala, pô, não achei. Era uma caixinha, Bubu, desse tamanho, assim, com um monte de papelzinho, bem fininho, cabia muitas, são muitas promessas de Deus. E aí você tinha o costume, visita, né, ao invés de você oferecer uma balinha, né, casa de crente, que você oferece uma promessa, pega uma promessa aí, de sobremesa, depois da janta, olha aqui, uma promessa. Por que eu estava falando disso, eu não sei, mas vamos voltar para o texto, né? Lembrei, cara, dos livros, né? Então você não vai fazer igual o realejo, o periquito da sorte, folhear a Bíblia, ver se acha uma palavra que fala com você, um versículo que te dá uma resposta, te dá uma luz. Não. Se você tem um conhecimento mínimo, básico, você vai saber que está tudo organizado e você pode, no começo, você não precisa começar do zero, você já sabe por onde começar. Poxa, eu acho que tem direções do Senhor sobre esse tema aqui, mais ou menos nesse lugar aqui. Eu não lembro direitinho o capítulo, o versículo, mas eu sei que é por aqui. Eu sei que estou com problema no casamento, estou com problema marido e mulher, estou com problema de filhos, família. Peraí, eu não vou lá em 1 Reis, não tem alguma coisa lá em Efésios, Gálatas, é por ali. Eu sei que tinha um negócio falando sobre negócio, que a mulher é a cabeça, que bate no pescoço que o homem criou. Não, peraí, é alguma coisa, eu vou lá achar. Não é assim, gente? É assim que funciona. Para os amigos de Deus, Abacuque é um ótimo livro. É uma conversa entre Deus e o profeta. Tem 3 capítulos, o livro de Abacuque. 3 capítulos. E por que talvez um diálogo tão curto, um curto período de tempo, uma conversa íntima entre Deus e o profeta, foi colocado nessa biblioteca, nessa Bíblia, foi deixado para nós? Porque com certeza há preciosidades riquíssimas, apontamentos eternos e importantíssimos para nós hoje, em 2025. Amém, gente? João 15:15, já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
O chamado nosso, palavras do próprio Jesus para seus discípulos há uma certa característica no nosso relacionamento de amigos, de conhecedores de segredos, amém? Sabe, capítulo 1, ele começa com orações e com respostas. Ele começa com uma indignação, o profeta se dirige a Deus com uma certa indignação. Naqueles dias há uma deterioração moral e espiritual daquele lugar, daquele povo. Sabe, e o que está acontecendo nesses dias e por que o profeta faz isso? Por que Abacuque está preocupado? Por que Abacuque vai ter esse diálogo, essa conversa com Deus? Sabe, ali naqueles dias, os inimigos, a Babilônia acabou de vencer uma grande batalha. Eles se fortaleceram ainda mais. É como se a Rússia tivesse vencido os Estados Unidos. E aí, meu Deus, aquilo que era grande ficou enorme, ficou muito poderoso, ficou muito forte. Os inimigos estão fortíssimos agora. E quando o profeta olha em volta e vê Israel completamente esfacelado, perdido na moralidade, perdido na espiritualidade, se corrompendo, se perdendo, porque ele sabe, ele é amigo de Deus, ele sabe qual que é a fortaleza do povo de Deus. E a fortaleza do povo de Deus é a fidelidade, é a obediência. Ele conhece Deuteronômio capítulo 28, ele sabe as promessas e aquilo que foi dito como orientação para esse povo. Olha, se vocês fizerem isso, conforme eu estou orientando, vocês serão abençoadíssimos. Eu seria uma fortaleza para vocês, seria o seu Deus, vocês serão o meu povo. Mas se vocês não fizerem isso, desobedecerem, não cumprirem o que eu estou pedindo para vocês como mandamento, sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar um chão de prata, um céu de prata, um chão de bronze. Aquilo que vocês orarem não vai passar do teto, o que vocês plantarem na terra não vão colher. Será terrível a decadência de vocês. Ele conhece a passagem, e ele está vendo em volta, ele sabe, 1 mais 1, daqui a pouco vai dar 2. A coisa está feia aqui internamente, e a coisa está pior externamente. É questão de tempo para que os babilônicos venham invadir essa terra. É uma questão de tempo que os inimigos venham contra nós. Ele está indignado, ele está preocupado, ele está falando com Deus. E Deus vai responder para ele: não fique preocupado, o tempo deles vai chegar, o castigo deles vai chegar. Não fica preocupado. Mas ele continua: mas e o povo, e Israel, e os meus irmãos, e o que está com os líderes, o que está acontecendo? E o Senhor vai responder para ele, vai falar com ele. Olha só o que diz, algo que eu quero destacar dessa história, eu quero destacar desse diálogo, dessa conversa, eu quero destacar alguns pontos para nós essa manhã. Um deles está no verso 3. A visão aguarda um tempo determinado. A promessa, a profecia, a palavra de Deus, existe um tempo para ela. Existe um tempo designado para a palavra de Deus. Espere. E essa é uma palavra em dias de ansiedade, em dias de tudo automático e fast, né? Food não tem o fast food também, né? Tem também o iFood também. Enfim, em tempos de que tudo é automático, tudo é rápido, tudo está na palma da mão, tudo é agora, não tem essa de esperar. Em tempos de pessoas sofrendo com crise de ansiedade, a palavra esperar pode ser demasiadamente confrontadora. Como? Não, esse pastor é muito fraco, eu vou procurar um pastor mais forte. Essa igreja aqui é muito fraquinha, eu vou procurar uma igreja mais forte. Como se por acaso igrejas e pastores fossem gurus. Ainda bem que o Pai é o nosso Pai celestial, o Pai das luzes, né? Eu não sou pai de ninguém aqui, senão já pai, se nós somos santos, então... Deixa quieto, vai dar ruim. Eu não vou. Não, nós não somos pai de santos aqui. Não somos. Nós não somos gurus, nós não somos mágicos, nós não temos uma palavra poderosa. O pastor não tem a palavra poderosa. Não tem um grande pregador aqui. Não tem um grande herói aqui. Eu sei, o teu algoritmo ele deve te vender isso todo dia. Ele deve mostrar para você todo dia que existem grandes homens de Deus, que existem grandes mulheres de Deus, que existem grandes lugares de Deus, que existem grandes manifestações, que existem
Eu sei, a gente é todo dia abastecido dessa mentira, mas é uma mentira, é um falso, né? É o fake, é isso, gente. Não existe, o único herói é Cristo Jesus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Não existem grandes homens de Deus, existem homens de um Deus grande, amém? Não existem grandes pregações. A palavra toda ela é recheada. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Já assistiu O Senhor dos Anéis? O autor, ele quer deixar claro que é esse o teor do Evangelho. Deus escolhe o pequeno e o humilde para cumprir a chamada. Se eu recebesse a oração daquele grande homem de Deus, se eu ouvisse a mensagem daquele grande homem de Deus, se eu lesse o livro daquela grande mulher de Deus, Deus quer usar as nossas vidas, você, e você, Deus conta com você, com todos nós, amém? A diferença é que algumas pessoas estão dando mais vazão a essa verdade, outras pessoas menos. Espere. Muitas vezes as nossas orações dão a impressão de que nós não estamos sendo respondidos, de que Deus está surdo, de que as nossas orações não passam do teto, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Então por isso a tentação de pedir para alguém que tenha as suas orações ouvidas. Acho que Deus ouve muito o Guilherme. Vou pedir para o Guilherme orar então, porque Deus vai falar com ele e vai me dar a resposta. Só que é o procedimento antigo esse é o procedimento antigo. O novo procedimento, a nova aliança, é de que todos têm acesso ao amigo, ao Pai, amém? E muitas vezes nós, Senhor, o Senhor não está respondendo, o Senhor está negando, o Senhor está dizendo não, mas muitas vezes a resposta do Senhor é: espere. Não, eu acho que isso aqui não vai se cumprir na minha vida. Eu acho que essa palavra foi fake, essa palavra estava errada essa palavra, alguém se equivocou. Eu acho que eu estava emocionado naquele dia, naquela conferência, naquele acampamento, naquele grande culto. Eu acho que eu estava emocionado pelo ambiente e na verdade o tempo já passou. Eu acho que isso aqui não é para mim. Mas existe essa dinâmica entre os amigos, e ele está dizendo: espere. Promessas e profecias vão se cumprir, toda palavra vai se cumprir. Muitas vezes nós somos alimentados por palavras que realmente Deus não falou, realmente Deus não disse. Nós criamos expectativas erradas, esperando por algo que de repente não faz sentido. Mas nada como o próprio Deus, com a sua luz que clareia, dissipa a escuridão, a névoa, traz clareza e tira essa dúvida, tira essa bobeira e limpa o caminho. Nada melhor do que isso. Está tudo bem, a gente pode se equivocar mesmo, somos limitados e humanos. Mas a palavra de Deus, que está empenhada na sua própria pessoa, vai se cumprir. Existem dinâmicas da nossa vida, histórias, momentos da nossa história, da nossa breve história, que o Senhor tem construído para que aponte para algo eterno e maior. Para quem? Para o próximo. Um Deus que tentando, sabe o escultor, ou o artista, artesão, que pega um material, um barro, uma argila, a madeira, sei lá o que, e vai com a sua habilidade construindo uma imagem, e depois chama de Deus. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com a gente. Um Deus para mim, um Deus à minha medida, um Deus para chamar de seu, não é isso? O slogan. Um Deus que tem profecias só para mim, só particulares e para os meus desejos, para o meu conforto. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus de eternidade a eternidade está comprometido com o seu plano e nos chama por honra, por graça, a fazer parte do plano dele. Amém?
Aquilo que temos orado, pedido, esperado, faz parte dos planos de Deus? Como eles podem se encaixar no plano de Deus? A palavra fala de muitas portas, várias portas. E crente adora uma porta. Por quê? Porque a Bíblia fala de portas. E a gente gosta disso. Chaves, portas, cadeados. A gente gosta desses negócios. Apocalipse fala de uma porta que Deus abre que ninguém fecha, que é outra porta que Ele fecha que ninguém abre. E todas as vezes que Deus se refere a uma porta, Ele fala sobre pregação. Né? Crente adora uma porta de emprego. Quem está precisando de uma porta de emprego aqui essa manhã? É bom, né? É bom. Mas na verdade, a palavra de Deus sempre fala sobre as portas que Deus abre e fecha. Em toda a Bíblia falam de pregação. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, me abriu uma porta para que eu pregue o evangelho aqui na Ásia. Olha, foi me fechada uma porta e eu não consegui entrar para pregar. Se Deus abriu uma porta para você, então é para que você pregue. Então o teor da missão não é ganhar dinheiro, é pregar. Amém? O Senhor abriu essa porta de emprego e me colocou nessa empresa. O como Deus, esse emprego, essa empresa, esse lugar, essa mesa, essa ferramenta, como aponta para a eternidade aqui? Como isso se comunica com o propósito eterno da história de Deus? Amém? Existe uma terceira porta na Bíblia, que é a porta que você abre. Estou na porta do seu coração batendo, você precisa abrir. Existe uma outra porta, por exemplo, na Bíblia, que é a porta do inferno, que a igreja precisa prevalecer sobre. Como as palavras de Deus estão se conectando com o propósito eterno de Deus na nossa vida, em nós. Se tudo isso se encaixa, Deus com certeza está comprometido com isso. Com certeza Ele está empenhado nisso. E o Espere de Deus faz parte da dinâmica da nossa jornada. Amém? Você pode crer nisso? Talvez eu espero que essa palavra seja rema para alguém. Existe um tempo do espere. E o esperar não é fazer nem A e nem B, é esperar. A ação mais correta, mais incrível a ser feita é esperar. Jeremias 31:33 vai dizer, porque está esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Era uma profecia que ia se cumprir, e se cumpriu. Tem um tempo para isso. Tem tempo para isso. Eu quero que você anote um outro ponto importante para a gente extrair desse texto. Deus vai orientar o profeta. Isso que eu estou falando para você, escreve. Escreve em tábuas. Escreve a visão. Aquilo que eu estou te comunicando, coloca em tábuas, para que até quem passar correndo consiga ler. Já foi na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e você passa com um carro a 80, 100 por hora. Claro, a multa chega depois, mas você passa. Você passa correndo e tem um outdoor bem grande, e dá bastante tempo para você ler. Tem uma plaquinha desse tamanho, que você passou, você fala, estava escrito 50 ou 60? Talvez alguns não conseguem ler, mas tem umas que são tão grandes, que até quem passa correndo consegue ler. O que Deus está dizendo para o profeta, olha, tem um tempo para se cumprir. Deus, olha os inimigos. Deus, olha Israel, calma. Um juízo deles vai chegar. Mas isso que eu estou falando para você, escreve, para que todo mundo leia, para que todo mundo saiba. O que isso tem a ver com a gente? Como isso se comunica com a gente hoje? Deus tem para nós e pede, orienta para nós, sobre um testemunho permanente. O que é escrever? É algo que vai ficar para sempre. É algo que vai ficar permanente.
Você vai embora e o livro vai ficar, a história vai ficar. Fala de um testemunho permanente. A palavra sempre está apontando, Deus chamando arautos, homens que anunciam a palavra, anunciam a mensagem, anunciam a profecia. O que eu quero dizer com isso também? Eu quero que você guarde. As promessas de Deus, a palavra de Deus em nós, deve ser levantada de forma pública. Aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer. O nosso testemunho está comunicando com o mundo. É assim que Deus escolhe fazer. Ele poderia fazer de muitas maneiras? Poderia, mas Ele escolheu fazer assim. Vamos lá, seja honesto. Há quantos domingos talvez nós estejamos falando a mesma coisa de formas diferentes, com passagens diferentes? De forma intencional, para que você entenda que a mensagem do Evangelho é central. Cristo Jesus. E a mensagem que nós carregamos é essa. Sim, aquilo que o Senhor tem falado e nutrido em nossos corações deve ser sim levantado como forma pública, para que testemunhe o poder de Deus. Deus não quer fazer as coisinhas escondidas, Deus não quer fazer as coisas por debaixo dos panos. Deus quer comunicar com o mundo o seu amor, sua bondade, sua salvação, seu poder, sua autoridade, seu governo. E assim Deus quer fazer com você também. Ei Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ei Deus, por que nesses dias, Deus? Por que nesses dias de sofrimento, dias de dor? Deus, por que as coisas parecem, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Por que você decidiu ser amigo dele? Por que você decidiu ser amigo dele? E o que é que Deus faz com seus amigos? Levanta eles para ser um testemunho da sua própria mensagem. Bem-aventurados sois vós quando passar por aflições. Algo que às vezes o crente ele tem meio... O crente é um bicho doido, né? O filho de Deus ele é um bicho esquisito, né? Parece que a gente tem prazer e às vezes no dia mal. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer aqui. Vou me esforçar mais um pouquinho, peraí. Então, parece que a gente às vezes a gente passa por uns perrengues e todo mundo ficaria chorando, e aquele que entendeu a mensagem, ele se enche de esperança e fala: agora quem não me ajudou na prova vai se arrepender. Agora o nome do Senhor vai ser levantado, agora o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu Jesus amado, quando isso daqui é bom, eu vou testemunhar. Eu vou dizer para todo mundo que Deus fez. Eu vou dizer para toda a minha família. Eu vou lá na igreja pedir um microfone para falar: deixa eu contar o que Deus fez na minha vida. Alguém, ao passar pelo perrengue, pelo sufoco, pela vergonha, pela humilhação, a primeira coisa eu quero me esconder. Vou tentar resolver isso o mais rápido possível, para o menor número de gente ficar sabendo do que aconteceu. Vou apagar esse negócio da história. Ninguém nunca vai saber do que aconteceu na minha vida. Enquanto que o crente parece que tem prazer em dizer: eu era um bêbado, vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. Há uma dinâmica da vida do crente: testemunhar. Amém? Quem aqui poderia, eu não vou fazer isso, mas quem aqui, se eu passasse uma rodada de microfone aqui, quem aqui teria um testemunho para contar? Um milagre, um livramento, um socorro? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. É coisa de crente isso daí. A gente fica bom nisso. Eu lembro, faz o sinal assim: pastor Carana, com a mão bem alto. Aleluia. Pastor Carana é o nosso pastor fundador, ancião, pai de multidões, pai de santos. Entenda, pelo amor de Deus, hein? Né? Brincadeiras à parte, mas pastor Carana, ele tem um testemunho forte
Carrega, não sei se você conhece vários, né? Lógico, é meu pai, eu sei de todos, né? Mas enfim. Mas ele muitos anos atrás, eu já era nascido? Devia ser bem pequenininho, né? O senhor Carana, o pastor Carana, foi diagnosticado com uma doença que ele ficaria paraplégico, sem andar, sem se mover, e talvez, dependendo da evolução do quadro, poderia também morrer. Algo que começou nas pernas, uma paralisia, veio subindo, paralisando alguns órgãos. Talvez ou ele ficaria sem andar pro resto da vida, ou ele talvez morreria pela falência de alguns órgãos, algum órgão vital. Um homem de Deus debruçou sobre ele na cama do hospital, uma oração simples, saiu pelo corredor, encontrou minha mãe e dizia assim: ó, à tarde o Carana estará andando. E à tarde ele estava andando. E eu vi o meu pai ao longo da vida correndo o Brasil, testemunhando esse testemunho. Eu deveria estar numa cadeira de roda, mas Deus me fez andar. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto, mas Deus me fez viver, para vir aqui, até Goiás, até Belo Horizonte, até o Nordeste, até o Sul, Santa Catarina. Eu vim até aqui para contar para vocês que eu não deveria estar vivo, mas a graça de Deus me fez ficar vivo. E tem muitos mortos aqui no auditório que Deus está dizendo para vocês hoje: vocês não deveriam estar vivos, mas Deus quer dar vida para vocês. Eu vi Ele fazendo essa vida inteira. E Ele tinha o treinamento, tinha um grupo de gente lá, uns homens, dava treinamento, Ricardo. Eles eram treinados para dar testemunho. Ó, você precisa aprender a dar o seu testemunho em 2 minutos. Porque talvez você vai entrar no elevador para ir do térreo até o 10º andar. Você tem 1 minuto, 2 minutos para contar o que Deus fez para alguém que está no elevador. Ó, você precisa aprender a contar o seu testemunho em 10 minutos. Porque talvez você vai estar numa fila de banco, esperando ali sua senha, esperando sua vez, e você vai ter 10 minutinhos para contar para alguém o que Deus fez. Ó, você precisa aprender a contar seu testemunho em meia hora. Porque talvez você vai pegar um Uber, vai dar uma carona, e você tem meia horinha, 20 minutos para contar para alguém o que Deus fez. Ó, você precisa aprender a contar o seu testemunho em 1 hora. Porque talvez você vai estar num culto, numa reunião, e você precisa preencher, você precisa trazer mais embasamento, mais fundamento sobre o que Deus está fazendo. Eles eram treinados a contar testemunho. Crente é um bicho treinado, levantado para testemunhar, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a nossa vida. Escreve o que Deus está fazendo, deixa ficar visível, deixa ser público o que Deus está fazendo na sua vida, até que passar rapidinho pela tua vida, vai ver: meu, eu não te conheço direito, mas tem algo em você. Amém? Outro ponto que nós podemos extrair desse texto, e eu quero mais uma vez enfatizar com você, nessa dinâmica dos filhos de Deus testemunhando, existe uma dinâmica que são os cheios do Espírito Santo. Diga comigo: cheio. Cheio. Existe um ponto de virada na vida espiritual, se eu posso conjecturar assim, me permita parafrasear assim. Existe um ponto de mudança. Outro jargão que crente adora: o romper. Crente adora um romper. Você está lá no culto de oração e alguém vem, coloca a mão na sua cabeça e fala: Deus tem um romper na sua vida. Você fala: estava esperando por isso. Você nem sabe o que é, mas é isso, todo mundo tem um romper na vida. A gente ama um romper, e é verdade mesmo. Eu sou um desses. Mas na vida espiritual, aprenda, anota aí, você que está anotando, coloca no teu caderno bem grande: existe um ponto de virada. E a palavra vai dizer que o ponto de virada do homem e da mulher é quando ela é cheia do Espírito Santo. Quem aí, se alguém não souber de cabeça, mas alguém pode rapidamente no Google pesquisar pra gente, aí dá um Google. O ponto de ebulição é 100 graus. 100 graus. É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela precisa chegar a 100 graus de temperatura. Então vamos lá. Gente, qual é o ponto de ebulição da água?
A 80 graus tem ebulição? Pega uma água que está a 80 graus de temperatura e coloca a mão. Está muito quente, não está? Está muito quente. 85 graus tem ebulição? 95 graus tem ebulição? 98 graus tem ebulição? 99 graus é 100. Tem um ponto de virada. Tem um ponto certo. Sabe o que a religiosidade vai dizer? A religiosidade é o Evangelho sem o Espírito Santo. A religiosidade é um punhado de regras e morais para serem vividas por esforço próprio. Mas o verdadeiro Evangelho é a palavra de Deus vive em nós através do Espírito Santo. Lucas 11 conta uma passagem para a gente, dizendo assim, ó: e tendo voltado, encontra a casa varrida e adornada, e traz consigo mais 7 espíritos piores. Conta a história de uma casa que foi limpa, tinha um espírito imundo, foi vendo um mais valente, expulsa aquele espírito imundo, limpa a casa, deixa ela bonita, varrida, adornada, maravilhosa, decorada. Diz que aquele espírito fica vagando pela terra, procurando lugares áridos, secos, para habitar. Não encontrando, ele volta para aquela casa, e achando ela vazia, faz a habitação de novo e traz consigo mais 7 amiguinhos. Deus não quer só limpar você, Deus não quer só libertar você, Ele quer encher você. Essa casa não vai ficar vazia, precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu fui num culto e eu senti algo tão poderoso. Continua enchendo essa casa, amém? Sabe, é esse o espírito de religiosidade. É um evangelho sem desafio, sem ofensa. É um Jesus sem unção. É um evangelho controlado. Nada foge ao meu controle. Esse é o evangelho de religiosidade. E o Senhor não tem pra gente isso. Ele fala sobre um ambiente de fé. Hebreus 11 conta a história de homens de fé. Hebreus 10 vai dizer que o justo viverá pela fé. Anota esse outro ponto que a gente pode extrair de Abacuque. Já que ele tem que esperar, já que ele precisa estar conectado à voz de Deus, ele vai precisar de uma boa dose de fé. Ele vai precisar andar em fé. Já que o Senhor disse, não é agora, é depois, ele vai ter que andar em fé. É muito mais fácil quando eu tenho todo o controle. É muito mais fácil quando eu decido, quando eu falo. Quando alguém chega, qual que é a sensação, a pior sensação talvez de um assalto? É a sensação de impotência. Sua vida não está mais na sua mão, está na mão agora do assaltante. Se ele quiser, ele te mata. Nós temos terror disso, perder o controle. Mas fé, andar em fé, é para os amigos de Deus. Os amigos de Deus andam em fé. E deixa eu te falar sobre o andar em fé. Abacuque. Tem gente ímpia, tem gente desobediente, tem gente, tudo quanto é tipo de gente. Eles estão envaidecidos, eles estão distraídos, eles estão preocupados com os seus desejos, eles estão preocupados com as suas vontades. Mas o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Sabe o que é andar em fé? Talvez você já ouviu falar isso, o justo virá pela fé. E o crente tem outro jargão também que a gente vai desmistificar hoje aqui essa manhã. Pastor, tô só pela fé. Quando o crente fala isso, às vezes dá a impressão assim, tô no osso, tô no limite, o negócio tá feio, tá horrível, pastor. Tô vivendo por fé. Mas viver pela fé não é viver no limite. Biblicamente, viver pela fé não é viver na escassez, no osso, no vermelho. Viver pela fé é um estilo de vida, é um chamado ao sobrenatural, é um chamado à obediência, é um chamado a perseverar, é um estilo de vida de autoridade. O viver pela fé é um estilo de vida de autoridade. Monte, sai daqui e vai para lá. Amém? Se você estiver em fé, do
tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer: monte, saia daqui e vai para lá. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer: tempestade, acalma-te. Jesus, o barco vai virar. Jesus, a tempestade. Por que vocês estão falando comigo? Fala com a tempestade. Tempestade, vento, acalma-te. Mar, cessa. Se vocês tiverem fé, casa, família, cessa, acalma. Coração, amém? Tem alguém comigo aqui nessa manhã? O viver pela fé não é viver na berlinda, o viver pela fé é um estilo de vida dado aos amigos de Deus, aos filhos de Deus, para viver em autoridade, em sobrenatural, em viver em milagres. Sabe, eu sempre digo isso, nós precisamos ter uma fé coerente, viver um estilo de fé coerente, porque se nós pregamos que Deus é um Deus de milagres, então nós temos que viver milagres. Se nós pregamos que Deus é um Deus poderoso, nós precisamos experimentar o poder de Deus. Mateus 22, Jesus vai dizer: olha, o meu povo peca, erra, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. É uma fé coerente. Senhor, por que nós estamos passando por isso? Para experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, me tira disso. Ai, que medo de passar por tribulação, que medo de passar pela dificuldade, que medo, Jesus, meu Deus, eu vou morrer, eu vou passar fome. Não, esse não é o estilo de fé do Senhor. Um pai de família, um homem que está andando em fé, vivendo pela fé como um justo amigo de Deus, ele não está levando medo para sua casa, terror para sua família. Nós vamos passar fome, nós vamos destruir, vai acabar tudo, agora a gente vai perder tudo, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Ele está dizendo: Deus proverá, Deus vai abrir o caminho, Deus vai operar milagres. A mensagem, o testemunho é outro. E aí, o que aconteceu, cara? Semana passada não tinha como pagar, o que aconteceu? Pagamos, Deus proveu. Não é assim, gente? É assim. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Para que o mundo creia. João 11 conta a história de Lázaro. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Por que viver pela fé é importante? Por que testemunhar é importante? Para que o mundo creia. Às vezes você fala assim: estou bem, estou tranquilo, eu poderia viver com esse pouquinho aqui o resto da vida. Eu já tenho a mulher dos meus sonhos, eu já tenho os filhos dos meus sonhos, eu já tenho a camiseta dos meus sonhos, eu já tenho o Vans dos meus sonhos. O que mais que eu preciso? Eu posso viver aqui desse jeito aqui, pro resto da vida. Mas por que experimentar o mais do Senhor é importante? Eu estou dando exemplos bem pequenos, fúteis, coisas materiais, só para ilustrar. É claro que a gente fala de coisas maiores, mas por que isso é importante? Para que o mundo perceba, veja, receba do bom testemunho de que Deus existe, de que Deus é real. Olhando para pegando esse exemplo de Lázaro, eu já vou terminar com você. E falando sobre o estilo de fé, o estilo de vida, o viver pela fé, o andar por fé, é importante a gente sempre frisar: Jesus ressuscita mortos, Jesus não rola pedras. Lembra dessa mensagem? Jesus ressuscita mortos, a pedra quem tira é você. Amém?
Existem milagres que nós ainda não experimentamos, não aconteceu, porque ainda insistimos em ficar agarrado a algumas pedras. E Jesus está se falando: já tirou a pedra? Já chegou a minha vez? Já chegou a minha parte? Não espere que Deus libere tudo que Ele te prometeu quando você ainda não entregou tudo que Ele te pediu. Só rompe no sobrenatural quem primeiro celebra no natural. É 5 pãezinhos, graças eu te dou, obrigado. Nós celebramos o natural e nos jogamos para o sobrenatural. Quem está comigo diz amém. Que bom que você está aí. Anota essa frase: sente-se para chorar, ajoelhe-se para orar, levante-se para agir. Você lembra de Neemias? Neemias era um homem de Deus, era um amigo de Deus. O povo foi vencido pela Babilônia. Os que não foram presos, cativos, foram dispersos para muitas outras cidades. E Neemias é um desses que foi levado disperso. Ele está servindo em outro rei, em outro reino. E ele fica sabendo de toda a desolação que está acontecendo na cidade. Ele chora, ele lamenta, ele se entristece, o coração fecha. Ele vai orar. Mas depois que ele ora, ele se levanta e vai agir. E ele vai falar com o rei. O estilo de vida em fé é esse. Tem dias que a gente chora, tem dia que está difícil, tem dia que a gente pede arrego, pede um colo, tem dias que a gente precisa de uma palavra de ânimo, tem dias que a gente vai gastar tempo em oração, a gente vai chorar ao Senhor, a gente vai clamar, mas sabe que o estilo de vida em fé também tem uma fase que a gente se levanta e vai obedecer, e vai andar, e vai agir. Amém? Você pode se alegrar com isso? Você pode receber essa palavra? Celebra o natural. Como que eu posso celebrar no natural? Como que eu posso fazer isso? Celebrando aqui, o amigo. Como que eu posso celebrar o sobrenatural? Como que eu posso preparar esse lugar? Aqui, real, na vida um do outro. Anota, se você está anotando, anota aí. Preparar um lugar. Nós precisamos aprender a preparar um lugar. Sobre ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos aprender a preparar um lugar. Quero compartilhar com toda a igreja aquilo que nós temos falado em várias reuniões. Uma palavra de ordem para nós é esse lugar onde nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Mas dentro do crentez tem uma expressão que é: dá lugar. Dá lugar ao Espírito Santo. Sabe essa expressão que a gente tem, vem do modo pentecostal, né? Poxa, dá lugar ao Espírito Santo. Sabe por quê que isso faz sentido? Porque toda hora que a gente se enche de tantas vozes, de tantas palavras, de tantos sentimentos, de tantas outras coisas no nosso coração, amarguras, problemas, rusgas, tem hora que a gente precisa limpar esse lugar, precisa limpar esse coração, limpar essa mente, limpar a nossa vida, abrir lugar para que o Espírito Santo de fato conclua, faça, opere o que precisa ser feito. Esse é o celebrar do natural. Pede perdão para quem você tem que pedir perdão. Se conserta com quem você tem que se consertar. Ouça quem você tem que ouvir. Abra espaço para que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Amém, queridos? Sabe quando essa casa vai ser cheia do Espírito Santo? Quando eu for cheio do Espírito Santo, quando o Ricardo for cheio do Espírito Santo, quando o Paulo for cheio do Espírito Santo, quando a Kelly, quando a Carol, quando nós fomos cheios do Espírito Santo. Ele disse que habitaria em nós e não aqui na rua Gonzaga Franco 268. Essa casa vai ser cheia do Espírito Santo, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Prepare um lugar. Quando você faz o natural, você está preparando um lugar. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Resista ao diabo. Resista. Nós cantamos aqui: cadeias quebrar, cadeias quebrar. Imagina um monte de prisioneiro com a canequinha. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
do lado de dentro da prisão. Não faz sentido isso. Deus de fato quer que você seja livre, liberto, curado. Oh, vamos lá domingo no culto cantar que o Senhor tem liberdade, mas de segunda a sábado eu sou preso na pornografia, eu sou preso no pecado, eu sou preso na amargura, no adultério, eu sou preso em tantas amarras, em tantos medos, em tantas culpas. Deus quer uma vida de verdade para testemunhar ao mundo de que Ele existe, é real. Eu conheci esse cara era um tranqueira. Olha o que Deus fez na vida dele. Deus existe, não é possível, só Deus podia fazer isso. Sabe aquele artista que você conheceu a vida inteira, o cara fazendo um monte de tranqueira, tipo o Rodolfo Abrantes, assim, do Raimundo? Você fala, meu Deus, o cara foi o exemplo do pior, né? Aí você fala, que obra é essa? Quem poderia fazer isso? Uma boa religião, um bom livrinho de regras, talvez ele conseguiria segurar durante muito tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Uma hora esse cara ia escorregar, uma hora ele ia falhar, uma hora ele ia aguentar. Só um novo nascimento, só uma nova criatura, só um novo ser. Deus não quer melhorar a sua vida, Deus não quer gente melhorzinha, gente boazinha, Deus quer gente transformada. Profeta, vai se cumprir, profeta, tem tempo. Como é que soletra fé? Fé se soletra R-I-S-C-O, risco, corre o risco, prepara o lugar. Por que você está fazendo isso? Porque Deus falou. Por que você está aguentando, você está tolerando isso? Menina, amiga, larga de ser boba. Eu já ouvi esses conselhos. Esse homem, você precisa se valorizar. Esse homem está te humilhando. Olha o que está acontecendo. Não. Deus falou que me deu uma casa para testemunhar o poder dele. Então eu estou preparando aqui. Eu estou segurando, porque Deus está preparando um lugar. Se eu não tiver família, se eu não tiver filho, se eu não tiver marido, que família? Não tem lugar para família. Não, eu estou preparando um lugar, eu estou construindo um lugar, porque a hora que Ele vier, Ele vai fazer tudo novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso. Quem pula do barco no meio da tempestade não chega em Gadar. Essa mensagem fala com a gente. Quem pula do barco no meio da tempestade não chega do outro lado e não vê o sobrenatural. Mas quem pula para fora do barco por causa de uma palavra de Deus, cara, esse daí é bem-aventurado, esse vai ver o sobrenatural. Então, se você tiver que se mover, se mova pela palavra de Deus, não pelo medo. Se a palavra de Deus não veio ainda, não se mova. Amém? Tô com uma vontade de tretar, tô com uma vontade de brigar. Se Deus não te deu uma direção, não fala nada, espera. Mas Deus vai pegar fogo, vai... Não. Há uma palavra de fé essa manhã aqui para nós. O justo viverá pela fé. Gente, já até estourei o tempo, mas eu queria compartilhar. Eu sinto de compartilhar. Deixa eu compartilhar uma imagem aqui. Esses dias passou na TV uma matéria e aquilo ficou. Eu guardei essa matéria. Um pai desesperado, situação terrível, muitas dificuldades. Ele decide uma atitude drástica. 20º andar, a esposa tinha ido trabalhar. Ele pega seu filho, que devia ser do tamanho do Leon, do meu filho, pega no colo, abre a janela e se joga. Eu sinto, sabe, no espírito, algo que vai se mexendo dentro da gente. Você nunca está sozinho. Há uma geração em você. Há um povo em você. Quando você morre, você não morre sozinho. Quando você pula, você não pula sozinho. Quando você morre, quando você pula, quando você se destrói, uma geração vai junto. A posteridade vai junto. A mensagem para o próximo está indo junto. Não pula. Há uma mensagem, há uma atmosfera favorável aqui para que o Senhor conecte amigos de Deus aqui. Eu não sei, eu acho que a gente às vezes faz umas firulas na cabeça. E a gente olha para os homens da Bíblia e a gente acha que eles são super-heróis. Não tem super-heróis, só tem um super-herói. Só tem Cristo Jesus. Eram homens como eu e você, com medo, com aflição. E Deus está dizendo para Abacuque: não pula,
porque você não está sozinho. Você acha que está sozinho, mas com você tem uma geração. Não morra, viva. Tem uma palavra de vida hoje para nós aqui. Há uma mensagem de esperança. Sabe como é que vai terminar esse livro? Esse livro não vai terminar assim. Esse livro vai terminar no capítulo 3 com alegria, com uma mensagem de alegria. Sabe por quê? Porque os amigos de Deus são felizes. Os amigos de Deus são alegres. Eu sei, né? Rodou a internet todos esses dias aí, dizendo que Jesus não faz a gente feliz. Por favor, não me coloque nesse bolo não. Vamos ficar aqui na mensagem. Os amigos de Deus carregam uma alegria, porque eles carregam a mensagem do reino. A mensagem do reino é paz, justiça e alegria. O povo de Deus é bonito. O povo de Deus é... Já reparou? A palavra de Deus vai dizer que a alegria formoseia o rosto. Você já reparou? A gente ia para aqueles acampamentos de carnaval, chegava, né Wellington? Chegava 150 adolescentes, um com cara de maconheiro, outro cara de funkeiro, outro cara de MC. Meu Deus do céu, era um pior que o outro. A menina grávida de 3 meses, a outra grávida de 6 meses. Você fala, meu Deus do céu, que cenário. Depois de 4 dias cheio da presença do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, você fala, ué, é um mais bonito que o outro, é um mais legal que o outro, é um mais amado que o outro. Esse cara é incrível, olha que história maravilhosa que Deus vai fazer. A alegria do reino, a alegria de Deus deixa o povo feliz, deixa o povo bonito. E o amigo de Deus é esse. Sabe por quê? Porque se alegra em todo o tempo. Se tem uma marca do avivamento, é esse, a alegria do povo de Deus. No verso 3, no capítulo 3, ele começa então uma oração, dizendo, olha só o que vai, olha isso, olha aquilo outro, mas olha o verso 17, bem famoso pra gente aqui. Mesmo ainda que não floresça a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, como da corça, e me faz andar em lugares altos. Ele começa orando, dizendo para Deus que Deus deveria fazer, mas ele vai terminar dizendo, mesmo que o Senhor não faça o que eu estou pedindo, mesmo que o Senhor não faça o que eu estou te orientando, mesmo que não aconteça nada disso, ainda assim eu me alegrarei. Mesmo em meio ao sofrimento, à perda, há uma confiança que vem com alegria, porque quem escolheu fazer do Senhor sua fortaleza, anda em lugares altos. Você lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Baixíssimo? Não, do Altíssimo. Amém, queridos? Você pode ficar de pé no seu lugar? E ele termina com uma orientação. A última frase do livro de Abacuque, a gente não pode deixar de citar. Uma orientação. Por favor, pegue tudo isso aqui que eu escrevi, porque Deus havia orientado a escrever, lembra? Pega tudo isso aqui que eu escrevi e leva ao mestre de canto. Pede para ele transformar em música isso daqui. Sabe por quê? Porque talvez você não saiba repetir a oração que eu acabei de fazer, mas você sabe cantar de novo a canção que a Júlia acabou de cantar. A música está nos lábios de todos, vai para os lábios de toda Israel. Pega isso daqui e leva para toda Israel. Amém. Amém. Eu termino dizendo, Ricardo, é que você não está indo, então vou pegar você. De terça-feira os homens começaram a jogar futebol. Eu falo, rapaz, era isso que faltava para essa igreja. Faltava o futebol dos homens, era isso. Meu Deus, olha só. E aí, Ricardo, os caras... É Abacuque de terça-feira. Ainda que a mulher não deixe, ainda que o filho chore em casa,
todavia eu jogarei meu futebolzinho. Ainda que tenha chuva, ainda que o fure o pneu, eu vou de Uber. E sabe como é que os caras chegam lá, Ricardo, de terça-feira? Você acha que os caras chegam cabisbaixo? Os caras chegam vibrando. É uma gritaria, ninguém joga nada, todo mundo no sobrepeso, todo mundo, tirando o Felipe Coutinho, que a gente tem aí, o resto tudo pangaré. E os caras estão na alegria, no fervor. Não é um futebolzinho de qualquer jeito não, é na festa, é na alegria. Eu falo, é isso, é o povo mais feliz da face da terra, é o povo mais aformosado, sabe? E quando nós estamos aqui para cultuar o Deus Altíssimo, eu não espero nada menos do que isso, do que senão alegria, do que festa, do que vigor, do que vambora, tá doendo a coxa, mas a gente vai arrastando, tá doendo o coração, mas a gente ergue a mão. Por quê? Porque ainda que falte alguma coisa, o amigo de Deus sabe em quem pode confiar, em quem fazer a sua fortaleza. Eu não sei se eu vou chegar até o final do ano desse jeito, como é que vai ser, mas alguma coisa vai acontecer. O Senhor tem uma palavra para a minha vida, ainda que em janeiro, março, seja espere, tem tempo, vai se cumprir na minha vida. Amém, queridos? Amém mesmo? Pai, obrigado por essa manhã, Jesus, porque o Senhor vive. Nós podemos crer hoje que o cego pode voltar a enxergar, que o morto pode voltar a viver, porque o Senhor vive. Nós podemos crer que há um amanhã para nós, que há um amanhã para todos nós, Senhor, porque o Senhor vive. Nós podemos crer que o Senhor não perdeu um segundo o controle da história, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive, ainda que falte vacas nos currais, as ovelhas, que falte, Senhor, mantimento, ainda que me falte alguma coisa, porque o Senhor vive. Eu posso crer, Pai, posso crer na Tua palavra, posso crer nas Tuas promessas superiores. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, obrigado por cada um aqui essa manhã. E eu oro, Pai, talvez corações entraram aqui angustiados, mas porque o Senhor vive. Não há poder em nós, não há poder na igreja viva, Senhor, carnal, mas há poder. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, em Ti, no Senhor. E porque o Senhor vive, nós podemos crer que pessoas vão embora com os corações restaurados, Senhor, aquecidos, animados na fé, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Aquele que está esperando, Senhor, aquele que está no tempo de espera, no tempo da aljava, Pai, eu oro, Senhor, por um fortalecimento no Espírito, Senhor, para que entenda e discirna, que possa descansar, que possa confiar, Papai. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Amém, amém.